Nesse vídeo eu vou falar sobre o anime Baby Steps e a evolução do protagonista, o Maruo, como jogador. A evolução do protagonista parece uma evolução real de jogador de tênis. O anime não trata talento como poder oculto, transformação mágica, aumento absurdo instantâneo. Ele trata evolução como construção consciente, e isso é extremamente raro. O caderno é a verdadeira arma do protagonista. O caderno transforma o protagonista de alguém que apenas joga o jogo em alguém que observa o próprio jogo. Isso é gigantesco porque a maioria dos iniciantes sente, reage e tenta improvisar. O Eiichiro registra, compara, revisa, testa hipótese, aprende padrões e corrige padrões. A primeira partida: aprender a enxergar. Ele não aprende a jogar, ele aprende a enxergar o jogo. Isso é o primeiro estágio de um jogador inteligente. Antes, a bola só vinha para ele. Depois, ele começa a perceber posição, direção, time da bola, padrão de ataque do adversário e movimentação do adversário. Ele perde porque técnica, físico, experiência eram inferiores, mas ganha algo muito mais importante: a percepção. Aprendeu como usar a visão. Segunda partida: esconder fraqueza e entender sobre winners. Isso é enorme taticamente. Ele aprende duas coisas extremamente reais do tênis. O adversário caça fraqueza. O tênis é cruel nisso. Se você corre mal para a esquerda, corre mal para a esquerda, rebate curto, odeia a bola alta, sofre em backhand, o adversário vai atacar isso infinitamente. Então ele aprende. Vulnerabilidade vira alvo. Então ele aprende a esconder fraquezas. O winner não é só força, ele consegue perceber. Existe bola impossível, existe finalização e existe golpe que quebra o rally. Isso muda completamente sua visão ofensiva. A terceira partida: a origem do estilo dele. Porque ele descobre resistência mental, observação. Ele não tinha potência, não tinha winner, não tinha explosão. Então criou consistência, rally longo, troca de bola longa, desgaste e leitura. Ele aprende: se eu sobreviver mais tempo no ponto, eu vou enxergar mais, eu vou conseguir aprender mais. Quarta partida: o nascimento do analista. Essa partida é gigantesca, porque aqui ele descobre padrões escondidos do adversário. Ele aprende linguagem corporal, hábito técnico, preferência de direção, reação sobre pressão, fraqueza repetitiva. Ele praticamente aprende scouting ao vivo. E o detalhe mais importante: o adversário se adapta. Isso é brilhante da obra, porque mostra: o tênis não é um quebra-cabeça estático. O adversário também pensa. Então o protagonista aprende adaptação contínua, análise dinâmica e evolução dentro da partida. E faz sentido a decisão de se tornar profissional, porque ele percebe: eu consigo competir intelectualmente, mesmo perdendo em termos físicos. E isso é muito real no esporte. Às vezes o atleta entende: o nível existe, mas também entende: eu consigo acompanhar o jogo mentalmente. A quinta partida importante: o controle. Aqui ele entra numa fase técnica muito importante. Deu para perceber ele atacando rede, direção e profundidade. Ele descobre controle territorial. Antes ele só conseguia sobreviver. Agora ele tenta colocar bola onde ele quer,
manipular espaço, mover adversário, abrir a quadra. Só que controle fino gera erro no começo, e isso é extremamente real. Quando o jogador tenta controlar a bola, mandando ela na linha com profundidade extrema, direção precisa, os números de erros explodem. A maior evolução tática dele, o treinamento na Flórida. Isso aqui foi provavelmente a maior transformação da carreira dele. Antes, observador puro, ele analisava muito, demorava muito, estudava demais durante o rally. O problema: o tênis moderno pune hesitação, então ele aprende a observar atacando. Isso é muito avançado. Ele começa a construir ponto, pressionar enquanto lê, estudar sem perder a agressividade. Isso é evolução absurda. Ele teve 20 derrotas na tentativa de se adaptar ao novo estilo. Isso é uma das partes mais realistas dos animes, porque mudança de estilo destrói conforto. O cérebro antigo ainda existe, o novo ainda não está consolidado. Então o time quebra, decisão atrasa, confiança cai e execução falha. Mas as derrotas são literalmente reconstrução do estilo de jogo dele. Sexta partida importante, o saque. Isso é muito simbólico. Ele percebe, saque não é só começar ponto. Saque é uma arma, é controle do ponto, é iniciativa, é imposição e agressividade de jogo. O saque é a arma que vai ditar o ritmo do jogo. E o mais interessante, ele usa a partida como laboratório para aprender saque. Isso combina perfeitamente com a personalidade dele. Sétima partida, evolução mental. Aqui ele começa a virar um atleta de verdade, porque ele sente raiva, pressão, medo, frustração, o que destrói jogadores, mas ele aprende, emoção pode ser convertida em foco. Isso é altíssimo nível competitivo. Oitava partida, imprevisibilidade. Isso é uma evolução gigantesca, porque antes ele era lógico, previsível, racional demais. Agora ele aprende ambiguidade. O adversário não sabe direção, não sabe profundidade, não sabe se ele sobe, não sabe se espera. Isso paralisa reação e cria o efeito do adversário imaginando a bola chegando em todas as direções. Isso é exatamente o efeito de imprevisibilidade no tênis. Nona partida, o limite. Essa derrota é importante, porque ele percebe, inteligência sozinha não basta. No alto nível, potência da bola importa, peso da bola importa, velocidade da bola importa. Ele entende que, mesmo ele lendo bem o jogo, ainda falta o físico, a explosão, a agressividade e ainda falta a potência e velocidade da bola. O mais brilhante do protagonista. Ele evolui em camadas. Primeiro, ele aprende a ver, a enxergar e observar. Depois, ele aprende a sobreviver. Depois, ele aprende a analisar. Depois, ele aprende a controlar. Depois, ele aprende a atacar. Depois, ele aprende a se adaptar. E depois, ele aprende a esconder intenção. Tem uma parte que a evolução do protagonista entra de forma mais profunda. Ele começa a integrar mente, corpo e tática. O Eiichiro, o protagonista, não evolui ganhando poder. Ele evolui reorganizando percepção, reorganizando consciência e reorganizando tomada de decisão.
A meditação, o verdadeiro salto mental. Isso aqui é muito importante. Ele não medita para ficar calmo, ele medita para aumentar a presença dele durante o ponto. O tênis exige atenção contínua, reset emocional, leitura instantânea, controle corporal fino. E o maior inimigo disso é pensamento excessivo, ansiedade, emoção acumulada e cérebro distraído. Então, a evolução dele funciona como meditação, como limpeza do ruído mental. Meditação para aumentar presença durante o ponto, se concentrar ao máximo. O estudo dos pulos. Uma partida muito importante. Isso é muito avançado tecnicamente, porque dentro de uma partida ele começa a perceber a biomecânica do movimento do pulo do adversário, não só direção da bola, mas ele começa a perceber como o corpo do adversário produz o golpe por meio do pulo. Ele aprende timing do salto, transferência de peso, ângulo corporal e intenção do movimento. Isso é elite de leitura esportiva. E o mais importante, ele não apenas entende o pulo, ele incorpora os pulos. Isso é evolução real. Ele primeiro observa o adversário pulando, depois ele compreende o que o adversário está fazendo enquanto ele pula. Depois ele entende de uma forma, ele tem uma compreensão tão avançada que ele começa a reproduzir corporalmente o que o adversário estava fazendo. Outra partida importante: sincronização de ferramentas. Antes, controle separado, velocidade separada, força separada. Agora ele aprende combinação. Isso é o nascimento do jogador completo. Bolas curtas mortais. A bola quicando pouco e morrendo. É absurdamente difícil no tênis, porque exige toque refinado, leitura da velocidade da bola, sensibilidade de mão, controle de spin e noção perfeita de força. E é muito simbólico que ele aprenda isso, porque mostra que ele não virou só potência, ele virou um jogador completo de manipulação de ritmo e espaço. E o mais importante, ele aprende a combinar controle, velocidade e força. Tem uma partida que dura em torno de 4 horas e meia, ou até mais, eu não me lembro o tempo total da partida. É mais, eu acho que é mais até. Essa partida parece representar o limite da inteligência sem potência suficiente. E isso é muito cruel e muito realista. Ele observa bem, ele consegue ler bem o jogo, ele se adapta ao jogo, ele pensa, ele resiste, ele constrói, mas no final falta peso na bola e o adversário consegue assumir mais risco, acelerar mais e produzir mais dano ofensivo. Isso mostra, no alto nível é preciso converter leitura em pressão real. O treinamento mental na Flórida. Isso aqui é muito moderno, porque muitos treinamentos atuais trabalham reflexo, percepção, coordenação, tomada de decisão rápida, leitura espacial através de jogos, estímulos e desafios cognitivos. O anime entendeu isso muito cedo e conseguiu mostrar um pouco de jogos, estímulos e desafios cognitivos. O beach tênis, evolução do jogo de rede. Isso é genial, porque beach tênis
acelera reflexo, acelera tempo de reação, exige toque, melhora o voleio como um todo e melhora o posicionamento na frente, o posicionamento perto da rede. E principalmente, o beach tênis tira totalmente o medo do jogador da rede. O protagonista antes parecia muito jogador de fundo de quadra, controlador, observador, mas com a ajuda do beach tênis ele consegue improvisar, aprender a reagir rápido, aprender a jogar perto da rede, aprender sobre voleio e tocar curto. Bola baixa e velocidade. Isso é uma evolução muito importante. Antes, ele parecia mais um jogador de alto arco na bola. A bola fazia um arco muito alto. Consistência e bola de segurança. Depois, ele aprende trajetória agressiva. Ele já tinha aprendido bolas altas. Agora ele aprende a bola baixa, que rouba tempo, quica menos, acelera rally e dificulta o ataque do adversário. Ele aprende também a devolver bolas no pé. Isso é extremamente inteligente, porque bola no pé quebra a base, dificulta voleio, prende a movimentação e destrói conforto na rede do adversário. Ele aprende também depois sobre controle de ritmo do rally. Essa aqui talvez seja uma das evoluções mais importantes do personagem inteiro, porque agora ele entende que o ritmo também é arma. Ele aprende a acelerar ponto, desacelerar o ponto, ele aprende a alongar o ponto, ele aprende a encurtar o ponto. Ele aprende a mudar o tempo emocional do ponto. Isso é altíssimo nível tático. A primeira vitória contra profissional. E isso foi simbólico que apareceu. Porque depois do desenvolvimento mental, depois da adaptação de estilo e depois da integração técnica, agora ele finalmente consegue transformar leitura em execução. O torneio dos profissionais japoneses. Aqui ele começa a virar jogador realmente perigoso, porque aprende pressão direcionada. Ele ataca segundo saque, ataca uma bola específica, ataca a paralela do adversário, ou seja, ele cria pressão sistêmica. Não é agressividade aleatória, é identificação de padrão, repetição da exploração, o que desgasta o psicológico do adversário. O adversário desabando mentalmente. Isso é muito realista, porque pressão contínua desgasta a concentração, aumenta a hesitação, reduz coragem e destrói a tomada de decisão e a concentração como um todo. Enquanto isso, o protagonista cresce emocionalmente durante a partida. E o protagonista até consegue ficar mais agressivo, consegue começar a atacar mais bolas em específico do adversário. O que mostra o quanto ele cresceu durante a partida. A última partida do torneio. O entendimento mais maduro. Isso aqui é provavelmente uma das lições mais profundas do anime inteiro. Mudança de ritmo precisa ter um propósito, precisa ter um objetivo. Isso é absurdamente real. Muitos jogadores variam por variar. Variam por variar. Aceleram sem construir o ponto. Usam drop sem preparação. Jogar em alto nível exige intenção estratégica. Toda mudança precisa
ter um objetivo, seja criar espaço, quebrar time, abrir quadra, manipular posicionamento, preparar ataque e atacar quadra aberta. Ele finalmente entende: o tênis é construção de consequências. O que o protagonista está se transformando? Ele está se transformando de um estudante esforçado para um jogador analista adaptativo de ritmo e espaço. Ele aprende percepção, biomecânica, intenção, pressão, time, manipulação emocional, construção de ponto, ritmo, imprevisibilidade e concentração. E o mais bonito, quase tudo nasce da observação consciente, não de talento mágico. O vazio depois de alcançar o sonho. Até virar profissional, tudo era crescimento, descoberta, evolução, superação. Mas depois que ele vira profissional, surge o e agora? O que eu faço? Isso é extremamente realista no esporte. A má fase depois de virar profissional faz muito sentido psicologicamente, porque antes ele tinha um objetivo muito claro: melhorar, virar profissional, provar o seu valor. Depois que consegue, a identidade entra em crise. Agora existe pressão financeira, patrocinador, ranking, expectativas, obrigação, mas ainda falta o desejo interno claro e falta principalmente a motivação. E sem isso, o jogo começa a perder a vida. Ele aprende sobre senso de dever. Isso é muito interessante, porque ele encontra responsabilidade externa. Ele começa a jogar por patrocinadores, torcida, pessoas que acreditam nele. Isso ajuda a disciplina, foco e esforço, mas não resolve totalmente o problema da paixão competitiva. Então ele melhora, vence mais, estabiliza, mas ainda não consegue ganhar torneios. O que reacende a chama. Isso foi brilhante da obra. Ele volta a ser inspirado pelo tênis de elite. Ao assistir grandes slams, perceber velocidade absurda, intensidade, jogo físico, técnico, ele volta a sentir fascínio pelo esporte. Não obrigação, não dever, mas fascínio. A paixão reacende. O ponto que muda tudo é quando ele vai para o Wimbledon, o choque da escala. Quando ele vai para o Wimbledon, ele finalmente vê o topo de perto. Isso é muito importante, porque TV não transmite o peso real da bola, velocidade real, deslocamento real, impacto físico real. Muitos jogadores relatam: ver tênis ao vivo de perto parece outro esporte. A partida contra o top 30. Essa partida é fantástica porque mostra respeito técnico entre jogadores. O top 30 percebe inteligência, leitura, adaptação e estrutura mental, mesmo faltando potência, velocidade e peso de bola. Ou seja, ele vê potencial estrutural. O veterano se impressiona muito com o estilo do protagonista. E isso é muito realista, porque jogadores experientes conseguem perceber inteligência competitiva, o time, a leitura e o poder de tomada de decisão, mesmo quando o físico ainda está atrás. O grande problema do protagonista: desde o começo faltava potência natural e velocidade, e o anime foi muito consistente nisso. Ele evoluiu mente, leitura, controle, técnica e adaptação. Mas o tênis profissional exige dano físico na bola. Tem que ter o peso da quicada, ela tem que quicar e subir muito alto. Tem que ter velocidade, a bola
tem que empurrar o adversário para trás. E o protagonista ainda não tinha isso. Agora entra uma parte muito importante: o treino da plataforma alta. Esse treino é genial biomecanicamente e faz muito sentido. O objetivo real do treino não é só bater forte na bola, é produzir uma bola pesada que sobe agressivamente após o kick. Isso é muito diferente. O que a plataforma faz? Quando o adversário está elevado em cima de uma plataforma, a referência visual muda. Para alcançar o corpo do adversário, a bola precisa subir muito, manter energia após o kick, carregar spin e potência. Então, o jogador é forçado a produzir o peso da bola de forma verdadeira. O que ele está treinando? Transferência de energia. Ele aprende usar pernas, usar quadril, usar rotação e usar toda a cadeia cinética inteira. Não só braço, mas ele aprende a usar o corpo como um todo ao bater na bola. Ele aprende um top spin pesado para a bola subir muito após o kick, continuar viva, empurrar o adversário para trás. É preciso muito top spin, mais potência. Aceleração vertical. Ele aprende a escovar a bola agressivamente, gerar rotação explosiva e criar um kick natural. Peso da bola. Isso é o principal. Peso da bola não é só quilômetros por hora. O peso da bola é quando a bola empurra o jogador para trás, quando sobe de uma forma muito alta, quando continua agressiva após o kick, quando após o kick ela continua empurrando o jogador para trás. O que o top 30 entendeu? O Eiichiro já entende o jogo, o protagonista já entende o jogo. Agora ele precisa fazer o adversário sentir o jogo. Essa é a diferença. O detalhe mais bonito: o veterano fica motivado de novo. Isso é simbólico, porque ele vê no protagonista paixão verdadeira, crescimento contínuo, inteligência rara, fome de aprender. E isso reacende nele desejo competitivo. O que essa fase representa? Essa parte do anime representa transição de jogador inteligente para jogador perigoso. Antes ele entendia o jogo, agora começa a produzir impacto físico real no adversário. E tem uma coisa muito importante: o treino da plataforma não melhora só força, velocidade, ela melhora intenção ofensiva, porque o protagonista passa a pensar em empurrar o adversário para trás, machucar territorialmente, dominar a altura do kick da bola e controlar o espaço pelo peso da bola. E isso muda completamente a identidade ofensiva dele. E o mais impressionante do anime é que cada evolução nasce de observação, compreensão, depois treino específico, adaptação competitiva. E nada aparece do nada. Tudo é construído de uma forma extremamente lógica. O protagonista, ao longo da obra, ele aprende a observar padrões, ele aprende padrões, perceber mudanças, analisar direção, entender profundidade e conectar emoção e estratégia, estudar adaptação durante o jogo. Na parte final é muito interessante, porque o anime praticamente transforma o protagonista de estudante do tênis a arquiteto do próprio jogo. E o mais bonito, ele para de aprender golpes isolados. Agora ele aprende sistemas mentais, ritmo, identidade competitiva, integração total do conhecimento. A partida
que ele copiou outro jogador. Essa talvez seja uma das evoluções mais absurdas do personagem inteiro, porque antes ele observava, analisava, adaptava. Agora ele aprende modelagem competitiva. Isso existe muito no esporte real. Grandes atletas assistem, absorvem padrões, copiam mecânica, copiam time, copiam construção mental, até internalizar. Ele estava jogando duas partidas ao mesmo tempo. Exatamente. Isso é praticamente simulação mental competitiva. Enquanto joga, ele lê o presente, ele se concentra ao máximo no presente, mas também, ao mesmo tempo, acessa memória motora e tática. Isso requer um altíssimo nível cognitivo. O adversário imprevisível. O adversário parece representar caos e improviso, elasticidade, flexibilidade e criatividade corporal. E o protagonista resolve isso usando referência externa estruturada. Isso é brilhante, porque ele entende: eu não preciso inventar solução agora, eu posso usar um modelo de jogo já existente. O 06 no último set simboliza assimilação completa. No começo, ele tenta copiar conscientemente. Depois, o corpo absorve. E quando isso acontece, o jogo flui perfeitamente. Aí a próxima partida. A mentalidade do combatente. Isso aqui é muito profundo, porque até então o protagonista era analítico, racional, observador, calculista, mas faltava agressividade competitiva. Faltava uma presença dominante, uma presença forte, uma intenção ofensiva, faltava imposição mental, faltava coragem nele. No final, ele ganha a partida por causa de lesão do adversário. Isso é muito importante narrativamente, porque mostra evolução mental ainda incompleta, inconsistência competitiva, dificuldade em manter a agressividade. Ele ainda estava aprendendo a sustentar presença de combate. Uma mudança muito interessante foi o ritmo musical. Essa parte é genial e, honestamente, tem muita verdade esportiva aí. O que significa se mover no BPM? BPM, batida por minutos, ou seja, se mover no ritmo de batidas da música, se mover na frequência de pulsação da música. Quando ele aprende isso, ele começa a sincronizar o corpo e tempo. O que isso faz no tênis? Tênis é muito baseado em recuperação, ajuste de pé, time de golpe, aceleração, desaceleração. Jogador desorganizado chega atrasado, acelera errado, quebra equilíbrio e gasta demais energia. O método funciona assim. Exemplo: 120 BPM, 120 batidas por minuto, ou seja, 2 batidas por segundo. O jogador internaliza esse tempo, move os pés dentro desse compasso. Então, recuperação, ajuste lateral e preparação para o golpe ficam ritmados. O que isso melhora? Economia de movimento, economia de energia, o corpo desperdiça muito menos energia, o time, você começa a se preparar mais cedo, sincroniza melhor pernas, braços e golpe. Fluidez, movimentos deixam de parecer travados, quebrados, lentos, atrasados e passam a parecer fluido. Controle emocional, o ritmo estabiliza a mente e isso é muito real. Por isso, corredores gostam de usar música, lutadores treinam ritmo, jogadores treinam cadência. Como treinar isso na prática? Etapa 1. BPM baixo. Começar com
80 a 90 bpm. Objetivo: sincronizar passos simples. Exemplo: split, recuperação e ajuste lateral. Movimento lateral: mover da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, frente para trás, trás para frente. Dentro do ritmo da música, dentro dos 80 a 90 bpm. Etapa 3. Shadow Tennis, sem bola, só movimentação, preparação e golpe imaginário, seguindo a batida. Etapa 4. Adicionar bola. Agora uma troca de bola leve, mantendo o ritmo da batida por minuto interno. O mais importante, o objetivo não é virar robô musical, é criar estabilidade temporal interna. Isso melhora coordenação, leitura, respiração, relaxamento muscular e recuperação. Por que funcionou tão bem para o protagonista? Porque o protagonista é um tipo de jogador muito mental, muito cerebral. Às vezes, jogadores muito analíticos pensam demais, atrasam reação, a movimentação fica lenta e fica travada. O ritmo da música ajuda o corpo a agir mais fluido, mais rápido e sem excesso de pensamentos. O corpo começa a agir da forma menos travada possível. A surra no jogador da seleção faz total sentido, porque agora ele mistura análise, combate, ritmo, agressividade e fluidez corporal. Antes ele precisava pensar primeiro e depois agir. Agora ele sente, reage, ajusta e não pensa muito. Isso é evolução gigantesca. O final, a integração total. O mais bonito do final é isso. Ele não abandona nada do que ele aprendeu. Ele mistura observação, controle, ritmo, agressividade, cópia de padrões, análise, rede, profundidade e imprevisibilidade. Ele finalmente vira um jogador completo e adaptativo. A comissão técnica. Isso é muito moderno, porque hoje o tênis profissional tem que ter um treinador técnico, um treinador estratégico e uma análise de dados. E isso combina perfeitamente com a identidade dele. A pessoa dos dados é literalmente a evolução máxima do caderno. O caderno começou como observação manual, agora virou scouting, estratégia, estatística, análise de padrões, análise de dados e preparação para jogos profissional. O caderno é a parte mais assustadora sobre o protagonista. Não é a habilidade em saque, forehand e velocidade. É a quantidade absurda de dados conscientes que ele acumulou. Perto de 100 cadernos em 2 anos é loucura, porque isso significa que ele provavelmente anotava diariamente, várias vezes por dia. Ele anotava treino, anotava sensação corporal, anotava padrão do adversário, erro mental, posicionamento, profundidade, saque, estratégia, time, emoções, ritmo, adaptação. Isso é praticamente um banco de dados de tênis, o que o caderno realmente fez. O caderno transformou experiência em aprendizado reutilizável. Essa é a diferença. Muitos jogadores treinam, jogam e esquecem. O protagonista, ele registra, ele revisa tudo que ele jogou. Ele conecta padrões, ele refina conceitos. Então, cada partida continua viva dentro dele, dentro do jogo dele. O mais importante, o caderno acelerou muito reconhecimento de padrões, porque ele começou a acumular situações repetidas.
respostas repetidas, erros repetidos, soluções repetidas. Então o cérebro dele começou a antecipar mais rápido bolas, que é algo que existe na vida real. Grandes atletas fazem algo parecido. Alguns gostam de gravar o treino, escrever sensações, analisar partidas, registrar padrões mentais, acompanhar estatística. Mas o protagonista elevou isso para um nível obsessivo. Obsessivo. O que ele estava treinando? Em primeiro lugar, metacognição, ou seja, metacognição é pensar sobre o próprio pensamento e explicar o próprio pensamento. Isso é absurdamente poderoso. Ele não apenas joga, ele observa como pensava, como reagia, como decidia. Memória competitiva. Com tantos registros, ele criou um repertório gigantesco de soluções, padrões, adaptações. Então, durante partidas, parecia que ele já tinha visto aquilo antes centenas de vezes. Aprendizado acelerado. Normalmente, o jogador precisa repetir muito para aprender. O protagonista repetia, anotava, revisava, organizava mentalmente. Isso acelera muito a retenção do conhecimento dentro da mente. O controle emocional. Anotar emoções ajuda muito o atleta, porque emoção deixa de ser algo abstrato, vira padrão identificável. Então, ele podia perceber quando travava, quando acelerava errado, quando perdia o foco. O mais assustador: com mais de 100 cadernos, o protagonista praticamente construiu uma versão externa do cérebro competitivo dele. Isso é muito avançado. Isso explica uma coisa muito importante: porque ele evolui tão rápido sem depender de talento monstruoso. Porque ele aumentou muito drasticamente a eficiência do aprendizado. Enquanto muitos atletas esquecem experiências, ele arquiva experiência, ele guarda a experiência em compartimentos, ele refina a experiência, ele reaproveita, ele reutiliza a experiência. O analista de dados no final do anime. Agora faz ainda mais sentido, porque no final o sistema dele evolui de anotações pessoais para análise profissional estruturada, quase como Scouting, análise estatística, inteligência competitiva e análise de dados estatísticos. E o que mais impressiona não é a quantidade de anotações, é a intenção de cada anotação. Porque ele não anotava só, acertei tal golpe. Ele tentava entender por que eu acertei tal golpe, quando funcionou, contra quem funcionou, em qual ritmo funcionou, em qual estado mental funcionou melhor. E tem uma coisa muito profunda aqui. O protagonista provavelmente desenvolveu consciência deliberada absurda. A maioria das pessoas vive a experiência e esquece. Ele vive a experiência, transforma em conhecimento estruturado. Isso muda completamente a velocidade da evolução de qualquer habilidade. Quando você se lembra perfeitamente de cada experiência e consegue transformar em conhecimento estruturado, você evolui muito mais rápido, como um foguete.